Salve, salve, galera do Zona Rubro-Negra. Sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão de conteúdo aqui no Zona. E antes da gente começar a falar sobre o tema, eu quero deixar só claro, porque muita gente veio perguntar através das redes sociais e também até nos grupos de WhatsApp que o Zona Rubro-Negra tem, e muita gente também pode ter ficado no escuro, né, sem entender o que aconteceu de não ter tido live ontem. E o motivo foi que realmente teve um desencontro de agendas. O Marcão teve um imprevisto, assim como o Alan, os dois estavam escalados na live. Eu não estava em casa, o Arthur não está bem de saúde e o Rodrigo também não estava em casa. Dito isso, foi esse o motivo de não ter rolado a live, tá? Mas fiquem tranquilos que hoje, a partir de 21 horas, tudo volta ao normal e você vai acompanhar com a gente aí mais uma transmissão. Se não me engano, é o Alan e eu que vamos estar mais tarde com você, beleza? Então, já fica o convite, 21 horas, vem com a gente, que vai ter muita coisa legal para a gente falar, com certeza. Mas, para não deixar vocês sem nenhum assunto, nenhum tema, né? Até porque teve uma polêmica bem interessante na internet ontem, né? Envolvendo o Flamengo, que foi o assunto do Igor Coronado, jogador que está livre no mercado, e segundo o Globo Esporte, apontou que o Flamengo teria tido o interesse, né? Foi oferecido o Igor Coronado ao Flamengo e o Flamengo recusou. E aqui a gente tem que fazer algumas ponderações bem importantes para a gente poder passar uma opinião bem argumentada. Primeiro, o Igor Coronado é um bom jogador. A gente não pode descartar um atleta desse porte. É um jogador que viria para agregar muito ao Flamengo. Principalmente um setor do campo que no meio do ano, quando tiver a paralisação para a Copa América, a gente vai ficar sem o nosso meio de campo. Tanto a Arrascaeta quanto o De La Cruz, os dois são convocados pela seleção uruguaia e a gente vai acabar ficando sem meio de campo. Então o Igor Coronado eu acho que seria muito importante e cairia como uma luva nesse momento da temporada. Entretanto, muita gente estava falando nas redes sociais também que os valores que estavam circulando em questão salarial era de 1,2 milhões de reais. E aí a gente tem que abrir um parênteses aqui, né? É um valor muito alto para um jogador que a gente tem no banco de reservas. Afinal, acredito eu que por mais que ele pudesse brigar pela titularidade, inicialmente ele viria para ser banco de reservas e compor o elenco. Então o Flamengo olha para esses valores que estão sendo especulados e dá um passo atrás. Recusa e fala que não quer. O Flamengo está no direito dele. Totalmente no direito dele. O Flamengo não é obrigado, vale lembrar que não é obrigado a aceitar nenhum jogador ou até mesmo contratar por alguma pressão externa. E isso tá tudo certo, eu super entendo. Mas tem uma parada que tá me incomodando, rapaziada, e eu quero que você deixe aí nos comentários, tá? E também aqui no nosso chat que vai estar rolando. É muito estranho o Flamengo vir e na matéria do GE coloca que o Flamengo entende que precisa focar em um zagueiro e pode utilizar jogadores da base como Vitor Hugo e Matheus Gonçalves nessa função. Só que tem uma parada que, sabe, aquele negócio que não está encaixando? Esse quebra-cabeça não está encaixando. Por quê? Há menos de um mês atrás, o Flamengo estava disposto a pagar milhões para contratar o Evander, um jogador extremamente questionável da MLS e um valor altíssimo, sendo que para contratar o Igor Coronado, o Flamengo deveria arcar com salários e com as luvas, normalmente, porque o cara está sem contrato. Então, realmente tem uma coisa que não está encaixando. Como é que antes o Evander era um plano A, era o nível A do scout do Flamengo? Pô, é o máximo que a gente enxerga aqui para um jogador de futebol. Segundo o Braz, o scout era isso aí, não era? Menos de um mês depois, o mesmo Marcos Braz vem a público, né, por meio do Flamengo, dizer que não tem interesse porque vai utilizar a base. Eu acho que essa informação não está batendo muito. Pelo menos me soa muito estranho. Será porque o Igor Coronado não é agenciado por alguém que o Marcos Braz tem até uma relação mais próxima?
é porque a gente vai pagar 1,2 milhões de reais em um jogador bom, um jogador que viria para agregar, sendo que a gente está oferecendo salários muito maiores ao Bruno Henrique, que já não consegue render há algum tempo. Já começa a falar um pouco da renovação do Gabriel, que também os valores iriam aumentar. Tem o Davi Luiz, que eles fizeram uma renovação de contrato sem pé nem cabeça e ainda um salário altíssimo. Então, qual é a questão? O Vidal veio para cá há pouco tempo atrás também ganhando valores astronômicos. Eu entendo até que, se a gente for comparar a nível internacional o Vidal e o Igor Coronado, beleza, é justificável. Não estou aqui também para dizer que o Vidal, com toda a sua história, talvez não mereça o que ganha. Mas é muito estranho o Flamengo receber essa oportunidade de mercado que o Braz, às vezes, fica caçando aos montes e, às vezes, a janela não é das melhores, tanto o Braz e o Spindle, e a gente coloca o Flamengo nesse meio, porque ambos trabalham lá. E logo depois que aparece uma oportunidade de mercado, eles simplesmente cagam para isso. Então, eu começo a ficar mais preocupado, porque mesmo que hoje a gente tenha um meio de campo mais formado, né, um meio de campo que está um pouco mais organizado, a gente fez uma contratação do De La Cruz, que é um puta de um jogador, é inquestionável. Mas, cara, que planejamento é esse? Me explica. Como é que está sendo feito um planejamento que menos de um mês atrás você estava querendo contratar um jogador para o meio de campo, não conseguiu, aí do nada cai do céu uma oportunidade de você fechar com um meia bom e você simplesmente caga para isso, fala que vai investir num zagueiro e aí agora fica o questionamento, investe em um ou investe em dois? Afinal, o Pablo fechou com o Botafogo, já está com o contrato assinado e tudo. Isso é estranho. Eu não sei o que você que está acompanhando esse vídeo agora pensa sobre isso. Mas eu ficaria muito, mas muito feliz se você deixasse o seu comentário aqui embaixo e também no chat. Eu vou ficar muito feliz em responder cada um de vocês e, claro, ficar muito feliz em saber que você vai estar com a gente mais tarde, às 21 horas, em mais uma livezona. Fechou? Então, não perca nenhuma informação do Mengão no nosso Instagram, no nosso Twitter, nas nossas redes sociais, que é o @ZonaRubroNegra, e também não perca nada que a gente vem postando também no TikTok, aqui nos shorts do YouTube e muito mais. O Zona está tentando se adaptar e está tentando dar uma inovada. Ontem foi o acaso, mas a partir de hoje as coisas vão voltar ao normal, beleza? Saudações rubro-negras, tamo junto e até mais tarde. Valeu!